Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui para trazer para você uma reflexão da palavra de Deus. Preste bem atenção no que vai ser falado. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Marcos escreveu que os discípulos de Jesus, o povo de Jesus, clamava em alta voz e dizia: Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas e paz na terra. E alguns dos fariseus que estavam infiltrados no meio dos discípulos saltaram do meio da multidão e disseram: Mestre, manda que esse povo se cale, manda que esses teus discípulos se calem. Jesus olhou para eles e disse: se esse povo se calar, até as pedras clamarão. O que muita gente não sabe era que Jesus estava dando uma repreensão muito, mas muito pesada àqueles homens que mandaram o povo de Jesus calar a boca. Porque os fariseus, que não faz parte dos discípulos, porque os fariseus disseram assim: manda que esses teus discípulos se calem. Isso quer dizer que ele não faz parte do povo de Deus. Ele se autoproclama não fazer parte do povo de Deus. Manda que esses teus discípulos se calem. Os fariseus, eles não sabem, eles não têm a noção, por não ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eles não têm a noção do quanto os discípulos esperavam esse dia. Que dia? O dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma promessa feita por Deus lá no livro de Gênesis, quando ele falava com a serpente: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Então, essa profecia de Deus, ela passou pelos líderes, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos reis, pelos juízes, e todos eles pensavam que era na época deles que Jesus ia nascer. Essa promessa, ela atravessou gerações. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça do inimigo. Então, a entrada triunfal de Jesus era uma das vitórias, dos desejos esperados, mais ansioso dos judeus, do povo de Deus em Israel. Entendeu agora por que foi que eles disseram: mestre, manda que esse povo se cale? Ou seja, quando os discípulos, enfim, estavam de posse de vitória, da vitória esperada, quando eles, depois de tantos anos esperando a promessa se cumprir, quando a promessa chega, que os discípulos se alegram, os fariseus mandam se calar. Jesus manda ele calar a boca. Manda esse povo calar a boca. Jesus disse: se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Ou seja, é melhor você, fariseu, ouvir esse povo clamando do que eu usar pedras para estrondar no lugar desse povo. Então, se eu usar as pedras no lugar dele para clamar, para falar com você, você vai se sentir mais incomodado do que esse povo clamando. Então vá se acostumando com o grito desse povo.
Porque tem pessoas, irmãos, que não sabem quanto tempo tu esperou uma promessa, louvado seja Deus. Quantas fariseias e quantos fariseus não tem noção de quantos anos tu vinhas orando por uma bênção. E depois que essa bênção chega, fariseia e fariseu manda você calar a boca. Fariseia e fariseu manda você parar de incomodar o mestre. Por quê? Porque ele não espera em Deus. Quem não tem raiva de quem tem. Quem não espera tem raiva de quem espera. Quem tem fé, quem não tem fé, tem raiva de quem tem. Quem não toma posse de vitória tem raiva de quem recebe. Mas Jesus, ele disse para aquele fariseu: é melhor esse povo clamando do que usar pedra no lugar deles. Pedra, meus amados irmãos, quando Jesus disse: se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Pedra significa fenômeno da natureza, porque pedra, ela não é formada pelo ser humano. A pedra, ela é formada pela natureza. A natureza que forma a pedra. Mas Jesus Cristo, ele falou no plural. Se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Pedra ali significa fenômeno da natureza. Aquilo que é formado pela natureza. Então, meus amados irmãos, pedras que Jesus estava falando significa maremoto, terremoto, tsunami, tremor de terra. São essas coisas, são os fenômenos da natureza que Deus vai usar para falar com a humanidade, se o povo de Deus não se alegrar na sua presença, não falar, ora vem Senhor Jesus. Se o povo de Deus não se alegrar na presença de Deus para dar testemunho do Senhor, ele diz: eu vou usar os maremotos, terremotos para falar no teu lugar. E quando eles estrondarem, toda a terra irá dizer: Jesus está voltando. Porque é a mensagem que eu estou falando através da pedra. Ou seja, é melhor você se alegrar com quem se alegra, dar ouvido aos que estão falando em mistério, do que eu inverter o quadro e usar pedra para estrondar a sua cama, a parede da sua casa, e você cair com a cara no chão pedindo perdão. Então ouça, se alegre com quem se alegra, cante com quem está cantando, se alegre com a vitória do irmão, já que você não está esperando. Porque se eu usar pedra, você vai até para debaixo da cama, por causa do estrondo dela, que é os fenômenos da natureza. Até porque, meus amados irmãos, eu acho um atrevimento muito grande dos fariseus dizerem: manda esse povo se calar. Por quê? O que é que está escrito lá em Jeremias 33:3? Jesus, na pessoa de Jeremias, dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E para agora vir um fariseu mandar você calar a boca. Mestre, manda que esse povo se cale. Aonde foi Jesus mesmo, na pessoa de Jeremias, que falou: clama a mim. Então, meu irmão, não se incomode com fariseia incomodada. Não se incomode com fariseu incomodado. Faça acontecer o que está escrito em Jeremias 33:3. Clama ao Senhor Jesus Cristo, glorifica o Senhor Jesus Cristo, agradeça, pule na presença de Deus, não dê ouvido a fariseu, dê ouvido ao Filho de Deus que disse que tem coisas grandes e firmes para você, para lhe anunciar, se você clamar a Ele. Então não se incomode com o fariseu porque não gostou do teu louvor, porque tu fala em mistério, porque tu levanta a mão, porque tu chora, porque tem fariseu que se incomoda até com oração de irmãos. Irmão chorando na presença de Deus, e tem fariseu dizendo: eu não sei para que esse irmão chora assim. Vai te converter, terra. Vai chorar na presença do Senhor Jesus. Então aquele fariseu disse: manda que esse povo se cale, Senhor. Manda que esse povo se cale. E Jesus dá a resposta, lá em Jeremias 33:3. Clama a mim. Clama a mim. Porque tu aceitaste foi ao Filho de Deus, não foi a fariseu. Clama ao Senhor Jesus Cristo, porque fariseu não é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: esses teus discípulos, manda esses teus discípulos, se excluindo
no meio dos discípulos de Jesus, só pode, para estar mandando os outros calar a boca, para estar mandando os discípulos do Senhor calar a boca, só pode ser uma pessoa excluída. Só pode ser uma pessoa que não se sente parte do Evangelho de Jesus Cristo, para estar mandando o povo de Deus calar a boca. Mas a resposta de Jesus para você é: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Continua clamando, que o anúncio das coisas grandes vai chegar na sua vida. Deus abençoe.